com a escritura na carta de Paulo aos Coríntios, cidade de Corinto, Europa, Grécia, havia a igreja de Corinto. Então Paulo escreveu, mas serve para hoje, né? Porque o evangelho de Paulo é o evangelho da glória de Deus, não perdeu a glória de Deus. Você vê esses pregadores hoje, pastores que se dizem profetas, suas pregações e mensagens, não tem a glória de Deus aí. Deus não selou, não confirma tais pregações, tais novos evangelhos. No final das contas, o único evangelho da glória de Deus, que Deus vai confirmar, e Deus sem compromisso, é o da Bíblia, é o de Paulo. Essas 14 cartas, bem fazemos se retornarmos, regressarmos, voltarmos à palavra original, o evangelho de Paulo. O versículo 1 do capítulo 15, lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, e presta atenção, porque Yehoshua, em Damasco, fora de Israel, na Síria, em outra nação, em outro país, apareceu a Shaul, Saulo de Tarso. Shaul, Shaul, Atos 26, 14. Por que você me persegue? Ouvimos uma voz, o rei Agripa, e caímos por terra. A voz falava em língua hebraica e disse: eu sou Yehoshua. O tetragrama Yud-Rei, Vav-Rei está no nome Yehoshua. Não está no nome de Jesus. Diz que esse evangelho, ou evangelhos, mensagens, pregações, novas revelações aí, tudo pregando Jesus, está tudo errado, fora do lugar, fora da ordem, né? O verdadeiro evangelho é o que Shaul, Saulo de Tarso, Paulo recebeu, porque ele recebeu direto de Yehoshua, o Mashiach, né? HaMashiach. Lembro-vos, irmãos, do evangelho que vos anunciei, que recebeste, no qual permaneceis firmes. Dá para permanecer firme no evangelho de Paulo? Dá para viver o evangelho de Paulo hoje? Claro que dá. A questão é que você vai ser abandonado, criticado, zombado, chovalhado, ridicularizado. Vamos andar igual os crentes em William Branham me manda tomar gadernal, né? Eu, um técnico de enfermagem, estudei para cuidar de doente, né? E eles acham que eu sou um doente mental, igual o Cacu, né? Mas William Branham disse que esse iria repetir, né? Perguntas e respostas sobre os 7 selos, referência 233, o Branham diz que é o Efésios 4:11, que vai levar a noiva ao rapto, né? Só que o Branham aponta para o futuro. Diz assim: será é futuro. Será humilde e mandou se preparar. Ele diz aqui, quando Deus prediz algo grande para acontecer, William Branham diz que será humilde e o mundo rirá, vai dar sorriso de zombaria, rirá da obra de Deus. Então tem que estar preparado para ficar firme, né? Usar a túnica é motivo de riso, de gargalhada, de assembleano, de batista, de luterano, CCB. Já pensou a mulher da CCB? Você tomar a decisão de obedecer 1 Coríntios 11? Usar o véu na rua, na avenida, no centro da cidade? Como Gênesis, a Torá de Moisés aparece em Êxodo, mas ele escreveu Gênesis 24:65. Rebeca vê um varão lá no meio do campo, longe, e pergunta a Eliezer, o servo de Abraão. Ela pergunta: quem é esse senhor?
Quem é aquele senhor lá? Ele diz, é meu senhor Isaac. Quando fala Isaac, ela coloca o véu na hora. Marido, a mulher tem que colocar o véu. Ou então está com a cabeça rapada. Ei, CCB, você interpretou mal. Achou que era só no culto, na hora de orar e profetizar. Não. É no dia a dia. Tem uma história aí de um cônsul romano. Ele deu a carta de divórcio para sua mulher porque ela atreveu a sair na rua sem o véu na cabeça. Em Roma era motivo de dar a carta de divórcio. Agora eu prego Paulo. Paulo diz em 1 Coríntios 7:11, o marido não divorcie de sua esposa, de sua mulher. Mesmo ela sendo incrédula, se ela consente em viver, não se separe. E quando vier as críticas? Quando vier as críticas, o marido olha para a mulher e diz, tá bom, meu bem, tá bom, meu amor, tem mais crítica aí para dar? Precisamos vencer o mal com o bem, não o mal com ódio, com revolta, não precisa disso. E o Yeshua está pendurado na cruz. E seus algozes, inimigo que entregou ele acorrentado para os romanos, mandando ele descer da cruz, e ele olhou e disse, Pai, Jeová, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A pessoa está cega. O irmão disse, vai ser o Efésios 4:11. Será futuro. E vai preparar a noiva, agora é do Mashiach, né? Para o rapto, estejamos atentos. Eu estou querendo ver se eu chego ao ponto 200 aqui do Evangelho de Paulo, né? Fico até meditando, pensando, Moisés deu 603 mandamentos, as mitzvot, né? O judaísmo conhece de cor e salteado. E por que nós não devemos, não conheceremos nós os pontos do Evangelho de Paulo para a nossa salvação? Se o judaísmo, já desde, acho que 12 anos, o menino tem que abraçar aquela Torá, tem que conhecer aquilo de cor e salteado. No judaísmo, 603 mitzvot. E nós, gentios das nações, também deveríamos conhecer os pontos de Paulo, já que não temos o dever, a obrigação de voltar à Torá. E pregando os pontos de Paulo não tem nada a ver com Moisés, eu sei. Tem aqueles 4 pontos lá, de Atos 15. Não comer coisas contaminadas a ídolos, né? Carne imolada a ídolos, sufocado, sangue, e abster das uniões ilegítimas, porque no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, os judeus que casou com mulheres gentílicas, o escriba, sacerdote Esdras, separou. Botou tudo em ordem. Colocou tudo em ordem. Né? E os pastores não vão colocar em ordem, não vão pregar contra o divórcio, porque... E o dízimo? E a Land Rover? E a manutenção do Toyota? Da Hilux? E o dinheiro para manter a chácara, a fazenda, o condomínio fechado? Se prega por dinheiro hoje, gente. Mas os filhos de Deus voltarão. Você fala, o Evangelho Antigo é um bom nome. Eu não vejo problema. Mas eu prefiro chamar de Evangelho Eterno, né? O Evangelho da Glória de Deus. No qual permanece. Vou ler de novo. Lembrai-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei, que recebeste, no qual permaneceis firme, pelo qual sois salvos. Então, salvação só tem em um único Evangelho, o de Paulo. E Paulo não pregava que ele era mediador, ele não pregava que ele era salvador. Paulo não pregava nem ele mesmo. Ele pregava o Mashiach e Yehoshua, né? Se o guardais como vou anunciei. Eu já preguei 160 pontos. Eu queria ver se eu chegava nos 200, né? Se você desobedecer um ponto, você está perdido. Homem, mulher. Aí imagina 200 pontos. O Tiago falou, você vai obedecer a Torá, a lei é santa e boa e espiritual, ela é capaz de salvar, mas se você quebrar um mandamento da lei, são 613, você é culpado dos outros 612 mitzvot.
A mesma coisa aqui no Evangelho de Paulo. Você vai ter que levar a sério, homem e mulher. Não vai poder brincar. Você pode brincar de igreja, brincar de ser crente, católico, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Brincar de ser cristão. É um problema seu, cada um responderá por si mesmo. Mas não brinca com a palavra de Deus. O Evangelho de Paulo. Se o guardais como eu vou lá anunciei, do outro modo tereis acreditado em vão. Então, fora do Evangelho de Paulo, tudo aí é em vão. Eu estou na mensagem Mombrana, eu também gosto da mensagem Mombrana. Acredito na mensagem Mombrana, mas ela foi para o século XX, o profeta do século XX. William Branham, você é profeta, André Luiz? Eu não sou profeta e não quero ser profeta. Eu estou ali em Efésios 4:11, eu não sei o que eu sou ali dentro, entre aqueles 5 ministérios. Né? Alguma coisa, um dia eu vou descobrir o que eu sou ali entre os 5. Né? Gosto da mensagem Mombrana, mas a mensagem Mombrana, as fitas Mombrana são boas, mas não tem vida eterna. Vida eterna está na Bíblia. Né? É o conhecimento, é a revelação de Yehoshua, o Mashiach, Hamashiach. Né? Pronto, o ponto 161. A ninguém imponha apressadamente as mãos, né? É um ponto aqui, né? Quer dizer que o Mashiach, Yehoshua, disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, Marcos 16, para a cura. Mas aqui Paulo está dizendo a Timóteo para não se precipitar. Somente quando o assunto é obreiro. Estabelecer um diácono, um episcopo, né, um presbítero, tem quase 40 requisitos. Paulo mandou Tito e Timóteo observar um por um. Tem que ser aprovado um por um. Marido de uma só mulher, casado uma só vez. Então, púlpito não é lugar de homens divorciados, mas as igrejas estão vomitadas da boca de Yehoshua. Ninguém vai corrigir as igrejas. São independentes. Elas têm inscrição estadual, CNPJ, são empresas. Quem manda é o presidente ali. Então, obreiro lá é no atacado e vareiro. Obreiro não, cobreiro, né? Mas aqui Paulo está dizendo para Timóteo ter cuidado. Não põe a mão na cabeça de qualquer um, não, apressadamente não. Observa primeiro os requisitos. E se essa pessoa tiver pecado e você estabelecer, você é culpado, Timóteo. Você vai participar dos pecados dela. Aí o Cacu, no 146, 170, estabelece pregador bígamo com 2 mulheres. Já disse que na Venezuela eu me arrependo. Né? Eu estava ceguinho no Cacu, acreditando que ele era esse mensageiro aí do 7º selo, mas depois eu descobri que Mombrana cortou. Tenda, catedral, língua desconhecida, eu vi que o Cacu tá com a casa dele, o clamor dele em cima da areia movediça. Eu vou ficar aí pra quê? Se isso aí vai ser engolido. Você fica se você quiser. Eu disse pro Cacu, em 2017, cara a cara com ele na Corda do Marfim. Em 2017, na minha segunda viagem, cara a cara com ele, eu falei o seguinte: Cacu, com 15 anos de idade, ninguém me mandou, eu fui para a Igreja Batista. Virei cristão. Não é por dinheiro, não é por nada, a não ser salvação. E hoje aqui eu estou, 40 e tantos anos, né? Hoje eu estou com 50. Eu falei pro Cacu, eu não mudei nada. Nada o quê? O mesmo desejo que eu tinha aos 15 anos de idade, em 1988, em outubro, na Igreja Batista, quando levantei minha mão lá para virar um batista, mas para ser salvo, o mesmo desejo de salvação eu tenho aqui agora. Isso me desespera. Por isso que eu não posso brincar. Não estou pregando por dinheiro. Dia 14, vai fazer 1 ano que eu estou pregando a palavra original. E é uma vitória. Porque em 1 ano pregando, nunca pedi dízimo. Acabou a colheita dos dízimos. Acabou esse negócio de pedir dinheiro. Já é um recorde, né? Já é uma vitória. Me diga se isso não é voltar à palavra original. Pregar 1 ano.
E não cobrar dízimo. Está proibido pagar dízimo, já é uma vitória. Se você quer ficar do lado de fora do evangelho de Paulo, a palavra original, é um problema seu. Mas o evangelho deve voltar a ser pregado. A ninguém impõe as mãos precipitadamente. Tem quase 40 requisitos para presbítero lá, dezenas de requisitos para diácono. Só essas duas funções, o presbítero e o episcopo, é a mesma pessoa. É o homem da doutrina, responsável por uma assembleia. Necessariamente não é um templo, é uma igreja em casa. As igrejas, no tempo do fim, voltarão a ser igrejas em casa, na casa de Áquila, Priscila, de Arquipo, como Paulo cita os nomes aí das igrejas em casa, em Corinto, Romano. Porque templo, eu fico com Paulo, templo só pode haver um lá no Monte Moriá, Monte Sião, no topo. É o templo de Deus. Em Jerusalém hoje não tem, mas vai se levantar o terceiro templo, embora quem vai sentar ali é o Antimachia, né? Então não precisa de templo. Eu sou o templo, eu preguei isso aqui ontem. Quem é o templo? É eu. Vós sois templo de Deus. Se é que o Espírito de Deus, o Kadosh, o Espírito Santo habita em vós. Então o templo é eu, a igreja é eu. Vamos parar com essa mentalidade de templo. Paulo ia no templo lá em Jerusalém, Jerusalém. Foi até preso, de lá enviado a Roma como prisioneiro, né? Mas a igreja era nas casas, tinha a ver com família, né? Tinha a ver com família, né? Grupo familiar, né? Isso aí vai ser sério. E se isso tomar uma dimensão de crescimento, você sabe que ninguém pode entrar numa casa de família se o dono da casa não autorizar, né? E você já está vendo. Por que Paulo dizia que adúlteros, beberrões, idólatras, avarentos, impúdicos não considerassem irmãos? Ou seja, como é que vai entrar numa congregação, na casa de um irmão? Numa família que vive bem o evangelho de Paulo? Se hoje você só pode entrar dentro de uma casa se o chefe da casa, o cabeça, autorizar. Dá para entender isso? Que acabando com esse negócio de congregação, de templo, quarto parede, catedral, vai resolver um problemão dos maus comportamentos. Eu não digo que eu vou ter uma congregação na minha casa, mas se eu tiver uma congregação na minha casa, eu não quero nenhum mau exemplo entrando dentro do meu lar, não. Eu mesmo quero, não. Eu ver que é mau exemplo, eu mesmo vou dizer, fica para fora. É minha casa. Agora você tem um templo, uma catedral, uma nave, né? Todo mundo tem que entrar porque tem coleta de oferta de dízimo, de dinheiro, né? Se não acabar com esse negócio de templo, catedral, nave, não tem como alinhar as coisas. Estou dizendo? Eu estou dizendo para você, você está achando que eu estou brincando? Que eu estou aqui fazendo espetáculo? Você é um blogueiro enchendo o Facebook e o YouTube de conteúdo? Não, eu estou pregando a palavra original. Às vezes o que eu vou pregar, eu nem sei que vou pregar. Quando eu começo a ler aqui, eu começo a pregar. E se saiu, eu creio que é a palavra de Deus, né? Ponto 162. Não participe dos pecados de outrem, dos outros, né? Aí em Timóteo 5, 22, nesse versículo, tem vários pontos, né? 163, o ponto. A ti mesmo conserva-te puro. Já expliquei aqui que um tomate podre, uma laranja podre, estraga toda a caixa de tomate. Toda a caixa de laranja. Vai ter comunhão com quem está podre de pecado? Você vai se perder, você vai apodrecer. Conserva-te puro. 1 Timóteo 5, 22. Aí eu vou aqui para o ponto 161, 162, 163, 164. Bebas vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades.
É o que Paulo está dizendo aqui, para beber vinho, né? O André Luiz, você vai beber vinho? Eu penso que pelo menos na Santa Ceia, né? Que deve ser vinho, né? Mas eu tô caminhando em igreja há 34 anos, desde os 15 anos de idade. Eu era um adolescente. Lá na Igreja Batista, a ceia era com suco de uva. Caminhei quase 7 anos na Assembleia de Deus, de 89 a 95. Lá também era suco de uva. Foi no tabernáculo, a partir de 95, eu comecei a comprar vinho tinto seco, não, com álcool, para a ceia. Mas eu não bebia em casa, era só um gole na ceia. Nem doce. E se eu estou há 34 anos assim? Eu não pretendo mudar. É claro que eu já disse que eu não vou condenar um irmão, uma irmã que beber vinho moderadamente, porque Paulo proibiu a embriaguez, né? Agora, eu não sou obrigado a beber vinho. Eu sei, tem benefício de limpar as veias, de não dar ataque cardíaco, fulminante, o vinho ajuda nisso, naquilo, mas você usa se você... Um cristão vai usar se quiser. Eu, no meu pensamento, não pretendo usar, a não ser na Santa Ceia. Me entende? Não me leve a mal. Agora, um irmão que se diz irmão, uma irmã que se diz irmã, virar um ébrio, não é para comer, tomar refeição com tal irmão ou irmã que se embriaga, né? É a ordem de Paulo, né? Então eu vi o ponto 161, não imponhas apressadamente as mãos, 162, não participe dos pecados alheios, 163, a ti mesmo conserva puro, 164, 1 Timóteo 5,23, beba um pouco de vinho, né? Não só água, por causa das frequentes enfermidades no seu estômago. E agora eu estou com o ponto 165. Hebreus 13,15, ofereçamos continuamente um sacrifício, mas não é o 13º, ou as férias na fogueira santa de Israel, do Monte Sinai, da Igreja Universal, das igrejas, dos envelopes, da coluna, da casa de Deus. Não, Paulo mandou oferecer um sacrifício de louvor. Louvor, os pastores não querem não, quer dinheiro. Ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13,15, né? De louvor! Até os cantores gospel que canta esse lixo! Músicas gospel é lixo! E eles são a Gillette, cantam no mundo e cantam nas igrejas. Ou cantores mundanos que cantam também nas igrejas, né? Está irresistível, né? Isso aí não é louvor a Deus. Os louvores a Deus são salmos e hinos. E cânticos espirituais. Veja que os ritmos das músicas gospel, esse lixo é tudo ritmo mundano. Né? Tem nada sacro, santo. Já falei aqui de Fanny Crosby, né? 9.000 hinos, né? Canta minha alma, canta ao Senhor, rege-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rege-lhe sempre ardente louvor. Ela compôs esse hino aí na boca dos cantores gospel, não daria para fazer um show gospel, não. Ela nunca viu a cor do ouro ou a cor de uma nota de dólar, né? Ela era cega. Tem razão de Deus ter dado mais de 9.000 hinos para a irmã Fanny Crosby, né? Mas hoje não dá para cantar os cânticos de igreja, né? Tá podre. Vamos lá. Eu falei do ponto 165, 166... Hebreus 3,16, não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Então, continua pagando dízimo. Sacrifício de idiota, de tolo, de burros. Quer sacrificar? Deus, Paulo diz, é a beneficência e comunhão.
São esses sacrifícios que agradam a Deus, porque Deus, o profeta disse lá no Velho Testamento, Naum, Ageu, que Deus é o dono do ouro e da prata. Que dinheiro Deus precisa? Quanto dinheiro você pode dar para ele? Nem quando ele estava aqui manifestado em carne humana, né? Ele era pobre, ele não pedia dinheiro. Raposas têm covil, pássaros têm ninho, não tem um lugar de descansar minha cabeça. Não tinha sepultura. O cenáculo era emprestado, o jumentinho era emprestado. Não tinha casa. Só tinha uma muda de roupa, uma túnica e um vestido que rasgaram em 4 pedaços. A túnica tiraram sorte ali no pé da cruz. O soldado para ver com quem fica. Ele era santo. Ele não era desse mundo, embora estava no mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, o mundo foi feito por intermédio dele, ele era o Criador, mas o mundo não o conheceu. Entende? Porque ele desprezou a coroa, quando multiplicou os pães e os peixes, quiseram fazer ele rei no lugar de Herodes, ele se ocultou. Você é rei? Pilatos perguntou, eles, para isso nasci, mas meu reino não é daqui, desse mundo. Então ele trouxe o reino de Deus. Nesse reino de Deus, que tem o reino de Deus, tem o reino do milênio que vai vir nos próximos 1000 anos, né? E tem a eternidade, após o trono branco, Gog e Magog. Tem 3 coisas. Aqui agora é o reino de Deus espiritual. Depois o reino milenial físico, que Adão viveu 950 anos, Matusalém 969 anos e morreu. Ninguém viveu 1000 anos. Mas no milênio, vamos viver 1000 anos fisicamente. Aí não é democracia, ditadura, república, socialismo, comunismo, regime militar. Aí é a monarquia. É o rei Yahushua, Mashiach vindo reinar. Só que os ímpios estão fora. Não haverá pecado. Satanás estará acorrentado por 1000 anos. Nada de cigarro, de palavrão. Nenhum homem, nenhuma mulher usando roupa imoral, bebidol, calção, bermuda, camisa regata, mulher com decote mostrando os peitos, saia rachada, vestido rachado, acabou. Não haverá pecado ali. É físico. Estou te falando de uma coisa física. Aí vem depois a eternidade, depois do trono branco. Agora, a seleção de quem vai ser cidadão desse reino é agora. O reino de Deus é espiritual, não é comida, não é bebida. Paulo fala isso em Romanos. Você tem que nascer de novo. Como eu preguei aqui, você tem que morrer para o futebol, morrer para a política, morrer para a moda, para as roupas mundanas, morrer para o adultério, para a cachaça, para a droga, morrer para os templos de igreja, idolatria. Nunca mais pisar os pés dentro de templo, o reinado das trevas, as portas do inferno na terra. Esse monte de igreja em Arapuca, para pegar os abestalhados para pagar 10% do salário e ofertas. Tem que morrer para o mundo e se tornar um homem, uma mulher espiritual, seguir o evangelho de Paulo, a palavra original, obedecer tudo aí para quando morrer ou quando o rapto vier, você ser raptado ou ressuscitado para estar no milênio. Mas a seleção é aqui agora. Aqui é só uma seleção onde os melhores, os vencedores, que vão vencer o mundo, as obras do diabo, o pecado, vão vencer a televisão, vão vencer a internet, vão vencer Hollywood, vão vencer a mentira de Hollywood, a mentira das novelas. E vão estar lá, vão vencer a zombaria, o escárnio, a crítica. Vão passar por cima de tudo para estar no milênio. Se prepare. Mas aqui agora é para não esquecer da beneficência e da comunhão. Isso não é só entre os irmãos, não, porque em Romanos 12 eu ia chegar lá, não sei se dá tempo. Se o teu inimigo tiver fome, dê comida a ele. Se tiver sede, dê água a ele. Fazendo assim, você vai amontoar um monte de brasa na cabeça dele. Não faz só injustiça por conta própria. Não? Essa é a atitude do cristão. Ponto 167. O grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Yahushua.
Ele deu o cajado a peso, apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas. Eu acredito em Efésios 4:11. Cacô eliminou o pastor, mas eu trago de volta. Os 5 ministérios, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Deve haver pastor. Né? Claro que não vai haver um como o Yahushua, ele é o supremo pastor, é o pastor dos pastores aí de Efésios 4:11, é o pastor das ovelhas, não de cabrito, de bode, de onça, de tigre, de leão, leoa. Ele é pastor, Hebreus 13:20, de ovelha. A ovelha diz que até na hora de morrer ela não reclama, não empurra a faca dentro dela, ela geme, mas não reclama. O bode faz um berreiro, né? Porque não tem certeza para onde vai depois da morte. Né? Não vê que os cristãos morriam assim, no Império Romano, na Santa Inquisição? Os padres católicos não tinham que arrancar a língua para fora dos cristãos, porque eles não suportavam ver eles orando. Por quem? Por eles ou por seus algozes? Por quem John Hus orava em 1415 na Boêmia? Nos dizia, chama de Santo Tribunal da Santa Inquisição. Isso era um inferno na terra, a Inquisição. Luz morreu orando, Senhor, perdoa meus inimigos. Perdoa os meus inimigos. Os padres não suportavam ouvir a oração de John Hus. Como Nero também mandou queimar os cristãos, pôs fogo em Roma, culpou os cristãos. Dizem que quando Nero foi ver os cadáveres dos cristãos queimados, olhava o rosto de um, de outro, morreu alegre. Olha o rosto dele, morreu feliz, morreu na paz. É claro que se um cristão morrer, como muitos morreram, assassinados, 68 milhões morreram pela Igreja Católica, muitos morreram dizendo, você está me matando hoje. Mas no juízo final você vai ser julgado. E até aí eu não vejo que o cristão errou. Que realmente existirá o juízo final. Né? 168. Irmãos, eu vos peço que suporteis essa palavra de exortação. Aliás, eu vos envio apenas algumas palavras. Hebreus 3:22. Claro que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, porque para escrever Hebreus tinha que ser um homem especialista na Torá, né? No judaísmo. Né? Depois ele fala ali que o irmão Timóteo foi solto e pede para os irmãos orar para ele ser restituído. Né? E o irmão Branham revelou que Paulo é o autor da carta aos Hebreus. O Cacu pega carona, mas o Cacu não gosta de dizer que foi o irmão Branham que revelou. O Cacu cita as palavras de William Branham, não gosta de dizer que foi William Branham, para transparecer para os fiéis dele que ele é o autor de tais palavras. Eu não, quando eu cito alguma coisa, eu vejo que foi Lutero, Wesley, Calvino, Francisco de Assis, William Branham, não gosta de dizer quem é o autor. Essa palavra não é minha, é de tal homem de Deus. Né? É bom, evita plágio. Né? Como eu estou pregando aqui, esses pontos, eu estou agora no 169. É de Paulo, não é meu. Eu não tenho evangelho. Eu sou um pregador do evangelho de Paulo. Mas Paulo morreu. Morreu? E Deus é Deus de quê? Ele é tanto Deus dos mortos que estão lá no inferno por juízo final e Deus dos vivos que estão no paraíso. Você acha que Paulo está morto depois da morte? Você está enganado. Um cristão dorme, não morre. Quem morre é o pecador, é o incrédulo, é o religioso, é o judaizante, é o católico, é o protestante, é o pentecostal, é o deuteropentecostal, é o neopentecostal, é o budista, é o muçulmano, é o religioso. Um filho de Deus, uma filha de Deus, a minha Bíblia diz que dorme. Por isso que podemos sim voltar ao evangelho de Paulo com segurança. É o evangelho de alguém que está no reino celestial. Paulo está no reino celestial. Paulo diz aqui em 2 Coríntios 6:3. Evitamos dar motivo de escândalo. Para quê? Para que o nosso ministério não seja sujeito à censura. Ô Paulo, você casou com quantas mulheres? Voto de castidade nenhuma. Podia casar? Podia. Ele falou, Pedro, Tiago leva
As esposas nas viagens, eu também tenho direito, mas eu não vou usar desse direito. Nem o santo matrimônio ele fez e ele condenou a bigamia, a poligamia, a prostituição, o adultério, a imoralidade, veementemente. Aí você vai deixar de seguir as palavras de Paulo, as escrituras de Paulo, os pontos difíceis de Paulo, mas que é a salvação, diz Pedro na segunda carta, capítulo 3, 16, para seguir bígamo, polígamo, adúltero, fornicário, prostitutos? Não é? É um problema seu, eu penso que tá valendo aqui. Seja, meus imitadores. Coríntios 11, né? Coríntios 4, como eu sou do Machia, né? Acho que ninguém vai ficar bravo comigo em eu dizer, vamos imitar Paulo. Ele não está aqui, mas ele deixou escrito aí toda a biografia e a vida dele, né? A conduta dele, o sofrimento dele, as viagens missionárias, e morreu velho na prisão e foi abandonado pelos irmãos. 2 Timóteo 4, nenhum irmão me assistiu na minha última defesa, fui livre da boca do leão. Eu usava leões para matar. E ele diz, agora chegou o tempo da minha partida. Na próxima audiência eu não vejo mais outra chance. Vou ser oferecido como sacrifício, terminei a carreira, combati o bom combate. E nesses pastor, crente William Brandt, da Assembleia de Deus, dessas igrejas aí, pentecostais, proteção morrendo, dizendo, terminou o bom combate. Que combate? A única luta que eu vejo que um pastor tem é naquele porcão lá em cima da mesa, no peru, no frangão. É a luta para conquistar uma land rover, uma chácara, que combate tem um pastor de igreja para ter uma fazenda, um avião. Eles não têm bom combate, mas quer usar as palavras de Paulo, que morreu velho na prisão. Só Lucas, o médico amado, né? Tinha um médico com ele, né? Está comigo, né? Até Demas me abandonou. Amou o presente mundo, século, né? Tiquico, deixei na Dalmácia, o manto, a capa para o inverno, deixei, entrou na casa de Carpo, me traga a capa, os livros e os pergaminhos logo. Vem depressa, Timóteo! Vem depressa, Timóteo! Mas hoje, o Evangelho de Paulo é usado para aquisição de riqueza. E ser um pastor pobre, minha cunhada esteve aqui, ela é da Assembleia de Deus, eu estava dizendo que você deveria usar túnica, né? Eu disse para ela, você viu? Eu agora ando de bicicleta, estou com uma bicicleta, uma Monarca, mas não tem nada não, eu estou feliz, né? Eu estou feliz, né? Simplesmente estou feliz, né? Porque o mestre andava de a pé, né? E Yehoshua, né? Paulo andava de quê? Para ir lá a Filemão, eles preparam um alojamento aí para mim. Mas vamos lá, não damos motivo de escândalo, né? Está aprovado, né? Paulo está aprovado, né? Prestar conta de quê? Quanto era o salário de Paulo? Ele disse que pregava gratuitamente. E hoje eu disse que ninguém sai dali sem responder pelo último centavo. E Paulo está tranquilo, né? Não damos motivo de escândalo. Aí, 1 Coríntios 10, 32, Paulo diz, nem para judeus, nem para gentios, nem para grego e nem para a igreja de Deus. Ó, 4 grupos, né? Não damos. Paulo dizendo que não dá motivo de escândalo. Para judeu, gentio, grego e a igreja de Deus, né? 4 grupos. Hoje a gente vê pastor que diz que é profeta, ou líder espiritual, diz que é Josué, diz que é Elias. Vai casar com 2, 3 mulheres, fica calado, o povo apoia o pecado, a poligamia, e ele diz que está dando ato profético, que tem ministério, aí fica quietinho, o povo apoiando o pecado, e aí os outros escandalizando. E dizendo, eu sou de Deus, ungido, sou um anjo de Deus, vamos ver quem crê em mim. Crê em mim? Crê em mim? Na Bíblia, em nenhum lugar Paulo mandou crer nele, não. Mandou crer em Yehoshua. Confessar Yehoshua. Confessar
Ao próprio Paulo mandou fazer isso. Na Hebreus 10, 9, verso 9 e 10, que a salvação é se com tua boca confessares que Yahushua é o Senhor, e em seu coração crer que Deus e Jeová, o Pai, o ressuscitou dos mortos, será salvo. Mas hoje tá difícil. Paulo não dava motivo de escândalo nem para judeu, nem para as nações gentios, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Hoje você está dentro da igreja, um homem divorcia da mulher, casa com uma novinha, se você falar alguma coisa, você é expulso. Você escandalizou. Ele dá um motivo de escândalo. E ele ainda vem pregando assim, que quem faz escândalo não é quem erra, é quem pega a falta dos outros e sai difamando, falando mal. Paulo não fez isso. O apóstolo Paulo não fez isso. Isso aí não é evangelho de Paulo. Essas mazelas, essa podridão, não dá para encarar e aceitar que isso aí é a igreja de Laodiceia, morna, infeliz, das igrejas católica, protestante, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostalismo, infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Não dá para encarar assim, não. Então continua aí em Laodiceia, com as igrejas laodiceanas, cheias de escândalos. Os homens, os pregadores é que dão motivo. Eles não querem ser salvos, fique bem claro. Esses líderes de igreja não querem ser salvos. O milênio deles, o paraíso deles, a glória do céu deles é aqui embaixo. É os carrões, apartamentões, fazendões, chacronas, rouponas. É a riqueza, é o luxo. Neles jamais vai se cumprir o que Yoshua disse. Bem-aventurado é Mateus 5,4. Os pobres de espírito, porque de tais é o reino de Deus. Quer a vida eterna? Guarde os mandamentos. Aí era 613 da Torá. Quer ser perfeito? Pega as tuas riquezas, vende e dá aos pobres. Não mandou dar a igreja de Yahushua. Ele não mandou dar a igreja de Yahushua Mashiach. Mandou dar aos pobres. Mesmo lá em Atos 2, 3, 4, quando os irmãos vendiam as casas e fazendas, depositavam nos pés dos 12 apóstolos. Nenhum apóstolo ficou com aquilo, não. Aquilo foi distribuído entre as viúvas, órfãos, entre os necessitados. Está muito diferente. Está 1 bilhão de distância de quilômetros do evangelho das igrejas hoje para o evangelho de Paulo. Ou do Mashiach, Yahushua Mashiach. Ponto 170. Noteis, Romanos 16, 17. Noteis os que estáis contra... Noteis os que estáis... Noteis os provocadores, de dissensões, escândalos, contrários ao ensinamento da doutrina que recebeste. Aí Paulo manda evitar, Evitai-vos. Evitai-vos. Ainda no verso 18 de Romanos 16, ele diz: porque esses tais não servem ao Mashiach, nosso Senhor, mas ao próprio ventre. E com palavras melífluas e lisonjeiras seduzem os corações dos inocentes. Ponto 171, Romanos 16, 20. Desejo que sejais sábios para o bem e sem malícia para o mal. E se alguém fizer o mal? Não pague o mal com o mal. Quem fez o mal vai colher depois. Quem abrir uma cova para um filho de Deus, ele mesmo vai ser, não filho de Deus, mas esse que abriu a cova vai ser enterrado dentro da própria cova. Tem lá o livro de Esther, Amã e Mardoqueu, Você vê lá, sempre é assim, Deus vê tudo. Ele é o justo juiz. Ponto 172, o Evangelho de Paulo é o Evangelho da Glória de Deus, 1 Timóteo 11, 173, isso aqui eu tenho pregado muito, o arrebatamento aí, em 1 Tessalonicenses 4, 15, 16, os vivos serão, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados e arrebatados. Ponto 174, a ressurreição, 1 Coríntios 15, ponto 175, o julgamento eterno, o juízo final. Embora Paulo diz assim, em Hebreus 6:2, se tiver tempo eu vou ensinar isso, mas ele ensinou nas outras epístolas, cartas. Ponto 176, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, cada um vai comparecer ali. Ponto 177,
Romanos 16, Paulo diz, pois o Deus de paz não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Romanos 16, 20. Ponto 178, ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Então, há pessoas que vão no culto, mas é carnal. Porque não para de mentir, de embriagar, de usar droga, de adulterar, de prostituir, de ver futebol, de ver filme, de Hollywood, novela, de estar metido ali no mundão. É carnal, sem oferecer os membros do corpo como hóstia viva, né? Sem viver uma vida consagrada, longe do pecado. Claro que nós pecamos, né? Talvez até 1000 vezes por dia em palavras, pensamentos e ações, mas não podemos cometer o pecado da incredulidade. O pecado mãe, né? Isso aí, João disse que quem é nascido de Deus não peca, não é incrédulo. Mas você vai errar, eu vou errar. Muito para baixo, muito para cima. E tem a lei da média e da compensação. Contando que não faça coisas graves, né? A Bíblia, o Evangelho de Paulo, não está autorizando nós a pecar, né? Embora quando estivermos no corpo humano estamos sujeitos. Mas é para lutar, resistir o diabo. Oferecer os corpos como hóstia viva, santa e agradável. Paulo diz, esse aqui é o culto espiritual. O verdadeiro culto, né? Estou aqui no ponto 179, não vos conformeis com esse mundo. E o mundão hoje é brabo. Já diz aqui, uma filha de Deus não irá na 44 em Goiânia. Não tem uma roupa lá para uma filha de Deus eleita para o arrebatamento, para a ressurreição, para o milênio, para a eternidade. Terás que comprar máquina, linha, botão, fazer vestido, túnica. Porque não tem condição. O mundo hoje, 2000 anos, só piorou. O pecado, a iniquidade aumentou. Mas tem jeito de se enquadrar, alinhar com a vontade de Deus. Vai ter que pagar um preço. Romanos 12, versículo 2, o ponto 180. Transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus e o que é bom e agradável e perfeito. Já sabemos que toda a Escritura, 2 Timóteo 3,16, é inspirada por Deus para orientar, para redarguir, para corrigir, para também usar como espada, refutar, calar a boca dos contradizentes. Sobretudo, a Escritura, ela nos levará a ser varão perfeito. É o que Paulo diz, sem Bíblia, sem os pontos de Paulo, não tem como ser perfeito, atingir a perfeição, que é até o mandamento de Yeshua, sede perfeito como vosso Pai é perfeito no céu. E Pedro diz que ele envia 8 virtudes, né? Brana pregou a estatura do varão perfeito, mas agora eu estou pregando aqui que é os pontos do Evangelho de Paulo. Eu queria ver se eu chegava em 200 aqui, já que Moisés pregou 613 mitzvah, por que eu não chegaria aos 200? E se tiver 300, 400, eu vou chegar também. Por que não? Por que não? Ainda no 181, versículo 5, pois assim como num só corpo temos muitos membros, e os membros não têm a mesma função. Também isso aqui seria pano para manga para explicar a função de cada membro. 182, que o nosso amor não seja hipócrita. Isso aqui Paulo gostava de pregar muito, né? Nada de hipocrisia, né? Nada de ter duas caras, fingimento. Que o vosso amor não seja hipócrita, Romanos 12, 10. Aí Paulo manda que nós venhamos detestar a hipocrisia, a maldade, o mal, né? E apegarmos ao bem, né? Cada um considere o outro como mais digno de estima, né? Então, como Yeshua ensinou, o maior entre vós, os filhos do trovão, Tiago e o Hanan, João, né? Tiago morreu decapitado por Herodes, mas o outro trovão lá, não estou falando de João e Trovão, João e Trovão não tem nada a ver com João,
filho do trovão que recebeu, escreveu lá os 7 trovões, Apocalipse 10, os 7 trovões devem voltar, né, para endireitar a igreja de Yahushua Mashiach, e o maior entre nós é quem servir, né, e virá servo. Cada um considere o outro como mais digno de estima, né? 183, Romanos 12, 11. Sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. 184. Alegrai-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração, orai sem cessar, orai de dia e de noite. O tanto que ora é pouco, tanto de oração que fizer é pouco. 185, Romanos 12, 13. Tomando parte nas necessidades dos santos, buscando proporcionar hospitalidade. Veja aqui, Paulo manda praticar hospitalidade e manda socorrer os irmãos. Mas Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3,10, se o irmão não quer trabalhar, que não coma. É para ajudar, mas quem é esforçado. Quem não quer trabalhar também não dê de comer ele, não. Porque cada um deve viver do suor do seu osso. Mas às vezes um irmão, uma irmã pode entrar em aperto e precisa ser socorrido. 186, Romanos 12, 14. Isso aqui é bom. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Isso aqui dá pano para manga, gente. Você nunca pode amaldiçoar ninguém. Nem seu filho, filha, marido, esposa, nem seu pai, nem sua mãe, nem seus tios, cunhados, nem colega de escola, colega de trabalho. Abençoai os que vos perseguem. Está mandando abençoar quem está te perseguindo. Abençoai e não amaldiçoeis. Não deve jamais pronunciar maldição contra alguém. E maldição gratuita, sem causa, não cumpre. É perigoso voltar para você. Vai desejando mal para os outros. Falando que quer que fulano morra, adoeça, que dê um AVC, que fique paralítico. Quem vai ficar é você. O tiro vai sair pela culatra. Você está acertando você. O Evangelho de Paulo diz que não é para amaldiçoar ninguém, nem quem está te perseguindo. 187. Alegrai-vos com os que se alegram. Romanos 12, 15. 188. Chorai com os que choram. Romanos 12, 15. 189, o ponto. Romanos 12, 16. Tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensão de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Não vos deis ares de sábios. Nunca queira parecer um sabe-tudo inteligente. Como Mombrana dizia, um pássaro raro. Seja humilde, não? Procura sempre estar com os mais pobres, mais humildes. É aí onde Deus está, não? Ponto 190, Romanos 12, 17. A ninguém pagueis o mal com o mal. Ele diz assim, você me paga, viu? Você me paga, você aprontou comigo, não? Eu vou maquinar com você aqui. É você que vai cair nesse mal. A ninguém pagueis o mal com o mal. Seja a vossa preocupação fazer o bem para todos os homens, não é só os irmãos e irmãs da igreja, da congregação, da assembleia, não? E Paulo reunia com eles nas casas. Paulo diz para fazer o bem para todos os homens. Ponto 191, Romanos 12, 18. Procurando, se possível, viver em paz com todos. Porquanto de vós depender. Então, se depender do cristão, ele vai viver em paz com todos. Né? 192, Romanos 12, 19. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Entrega tudo a Deus. Ele é o juiz justo, ele é imparcial. 193, Romanos 12, 20. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Isso aqui vai em choque
contra o que o Cacu prega. Porque o Cacu diz que se um protestante católico, branamista, evangélico te pedir comida, se você jogar na lata de lixo, você não peca, né? Mas Paulo não falou isso, não. Paulo diz assim, se teu inimigo tiver fome, dele de comer. Paulo não manda jogar na lata de lixo o almoço, a janta. Manda dar de comida ao inimigo. Se tiver sede, Romanos 12, 20, dá-lhe de beber. Agindo dessa forma, estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele. O que é que essas brasas vai fazer na cabeça do seu inimigo, eu não sei. Mas toda vez que você dá comida para o seu inimigo, água de beber para o seu inimigo, você acumula brasa na cabeça dele. 194. 12, 21 de Romanos. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Age o contrário da maldade. 195. Eu vou chegar aos 200. Não repreendas duramente o ancião, mas admoesta como um pai. 1 Timóteo 5:1. Aí é os velhos, né? Os velhos, 60, 70, 80 anos, está ali na congregação, passível de correção, vai falar com um velho como se você fosse falar com seu próprio pai carnal. Com amor, né? 196. Admoesta os jovens como as irmãs. 1 Timóteo 5:1. Então, se um jovem erra, e aí o pregador, o diácono, o presbítero vai corrigir ao jovem como se estivesse falando com sua própria irmã carnal. O mesmo tom de voz, o mesmo linguajar, com amor, porque você não vai perder sua irmã e seu irmão carnal. Você vai falar com amor, né? Mas com os de fora você fala estúpido, né? Aí Paulo está mandando largar a estupidez. 197. A senhora, se uma senhora erra, é para repreender, corrigir, admoestar ela, mas como se fosse sua mãe. As senhoras como mães. Então, da mesma forma como um filho fala com a mãe, falaria com uma senhora, irmã na assembleia, né? E precisa ser admoestada. Vai falar com gentileza, com amor, para não perder aquela senhora, né? Irmã. 198. As moças como as irmãs, com toda a pureza, né? Os jovens como irmãos, assim a admoestação, as moças como vai admoestar ela como se estivesse falando com a sua própria irmã carnal. 199. Honra as viúvas, aquelas que são verdadeiramente viúvas. 1 Timóteo 5:3. E eu vou parar aqui no ponto 200. Se porém alguma viúva tiver filhos e netos, esses aprendam primeiramente a exercer a piedade, ser como Machia, né? Piedoso é ser como Machia. É uma das 8 virtudes da carta de Pedro, né? Primeiramente exercer a piedade para com sua própria família e a recompensar os seus progenitores, pois isto é agradável diante de Deus. Então, quem te trouxe ao mundo, você deve a eles respeito, muito respeito, né? Ao pai, à mãe, aos progenitores, né? Então fica aqui esses 200 pontos do Evangelho de Paulo. Moisés trouxe 603 mitzvah, mandamento, no judaísmo para os judeus, a lei de Moisés. Mas já vimos aqui no Evangelho de Paulo 200 pontos para voltarmos à palavra original, isto é, se quisermos entrar no céu, no reino celestial. Aí é com cada um agora ouvir e tomar as decisões. Mas eu tenho aqui, eu disse, em torno de mais de 210 pontos. Vamos continuar lendo e sempre voltando aos pontos, né? É importantíssimo ter esse conhecimento, que isso é salvação. O Evangelho de Paulo, o Evangelho da glória de Deus é vida eterna, é salvação. Que Deus e Jeová, o Pai, e seu Filho Yehoshua, possa abençoar os eleitos, os filhos e filhas de Deus, predestinados, elegidos, escolhidos antes da fundação do mundo, para a vida eterna. Amém.